Hoje à tarde eu meditava na palavra e eu vim pensando em ministrar algo, mas hoje à tarde o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, ao meu espírito. E uma coisa que o Espírito Santo disse ao meu coração, dizendo que hoje é noite de ressurreição. O que estava morto na sua vida vai voltar a ter vida, em nome do Senhor Jesus. O que estava sepultado na sua vida vai voltar a viver, porque Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de ressurreição, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Amém. João capítulo 11. João capítulo 11. Fala da ressurreição de Lázaro. Eu sei que já ouviram tantas vezes essa palavra, mas eu acho que Deus tem mais alguma coisa para acrescentar em cima desse texto que fala da ressurreição de Lázaro. O texto vai dizer assim: estava ali, porém, enfermo, um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, os seus discípulos, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu dizendo: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do sono. Então Jesus, pois, disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo, me alegro por amor de vós, de que lá eu não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com eles. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estágios. E muitos dos judeus que tinham ido consolar a Maria e Marta acerca do seu irmão, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhes ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, lhe concederá.
Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisso? Disseram-lhe: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir a este mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, a viu chorar, e também chorando os judeus que com eles vinham, moveu-se em seu espírito e perturbou-se, e disse: aonde o puseste? Disseram: vem e vê. E Jesus chorou. Até aí. Deixa sua Bíblia aberta. Vamos expor esse texto. Vamos trabalhar em cima desse texto. A Bíblia vai dizer que Lázaro está enfermo, está doente. Lázaro morava em Betânia. A palavra Betânia significa casa do figo ou casa do doce. Na verdade, Betânia não era uma cidade, era uma aldeiazinha. Mas o fato é que era um lugar que Jesus gostava de ir. Você vai ver vários textos que Jesus passa por Betânia. E a casa de Lázaro, a casa de Maria, a casa de Marta, era um lugar acolhedor, a ponto que Jesus gostava deste lugar. E todos sabiam que Jesus amava Maria, Jesus amava Marta e Jesus amava Lázaro. Ei, queridos, sabe uma coisa que eu penso que é mais gostoso nessa história toda? É saber que Jesus nos ama. É saber que Jesus ama cada um de nós. Mas eu quero que você entenda: o fato de Jesus te amar não quer dizer que você está isento de passar problemas. Não quer dizer que você está isento de enfrentar situações difíceis e complicadas. Eles poderiam dizer assim: olha, já que Jesus me ama, então Lázaro tem que ser curado. Lázaro tem que ser curado dessa enfermidade. E o fato é que Marta e Maria tinham tanto essa convicção, que quando elas veem Lázaro enfermo, elas mandam alguém chamar Jesus. Vai chamar Jesus e diga para ele que Lázaro, aquele a quem ele ama. Talvez a gente não consegue perceber o tom dessa conversa. O tom dessa conversa era como que era uma cobrança com Jesus. Diga para ele que Lázaro, que ele ama, está doente. Sabe o que está dizendo? Olha, se ele ama, ele vai ter que vir aqui fazer alguma coisa, porque ele está doente. E muitas vezes essa é uma forma com que a gente age com Deus. É uma forma com que a gente age com Jesus. Jesus, se tu me ama, tu tem que resolver meu problema. Se tu me ama, eu não posso estar vivendo por essa situação. Eu não posso estar atravessando essa crise. Ei, queridos, existem coisas na nossa vida que às vezes a gente é tentado a achar que alguma coisa está errada com o amor de Deus para com as nossas vidas.
No último bambu agora, eu ouvi uma palavra do pastor Jetro, que moveu muito o meu coração, porque era exatamente o momento que eu estou vivendo nos dias de hoje. E ele usou a mesma frase que eu tinha usado para falar com Deus. Um dos meus irmãos está com câncer no fígado. E fez os exames e o médico chamou ele e falou assim: meu querido, aproveita seus últimos dias de vida, porque não tem nada para ser feito por você. Mas a questão é que esse já é o terceiro irmão. 2 já morreram. E agora mais um vivendo a mesma situação. E eu confesso que quando eu ouvi do meu irmão: olha, Gil, o médico já me desenganou. E eu tive que falar com a minha mãe. Minha mãe tem 90 anos de idade. E quando eu contei para minha mãe: mãe, está acontecendo isso com o Luiz, e assim, ela falou: filho, por que isso comigo? Filho, tem alguma coisa errada, filho. Porque o certo é o filho enterrar a mãe, e não a mãe enterrar o filho. E eu vou enterrar o terceiro. E ali aquela conversa, pastor Valmir, mexeu tanto comigo. E ali eu com vontade de chorar, e eu dizendo: não posso chorar, eu preciso dar força para minha mãe. Minha mãe em prantos, dizendo: filho. E quando eu saí ali da casa do meu irmão, que ela mora com o meu outro irmão, quando eu saí dali, que eu entrei no carro, eu falei para Deus: Deus, o Senhor não podia fazer isso comigo. O Senhor não podia fazer isso comigo. Como que dizendo assim: olha, eu sou alguma coisa especial. Mas às vezes a gente é tentado a achar que nós somos alguma coisa importante. Às vezes nós somos tentados a achar que por causa do amor de Deus, nós temos que ser isentos e passar por crises e por problemas, por dificuldades, por necessidades. E eu falei para Deus, sim, falei: queridos, eu falei: Deus, não, Senhor, não pode ser. Deus, mais um irmão, o Senhor não podia fazer isso comigo. Deus, eu não quero ver minha mãe sofrendo de novo com essa situação. Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, sabe o amor que a gente tem pelos filhos. Gente, eu não consigo imaginar enterrar um filho. Isso não passa pela minha cabeça. Agora imagina 3. Imagina 3. Escute. Quando um filho perde o pai e a mãe, ele se torna órfão. Quando o marido perde a esposa, ele se torna viúvo. Quando a esposa perde o marido, ela se torna viúva. Quando um pai e uma mãe perde o filho, se torna o quê? Essa dor não tem nome. Essa dor não tem nome. É uma dor tão terrível que a Bíblia diz que quando Jesus estava morrendo na cruz, sendo crucificado, Deus virou as costas porque não suportou olhar. Agora, se Deus, sendo Deus, virou as costas, não suportou olhar, imagina eu e você, um ser humano qualquer. Mas o fato é que às vezes a gente vai diante de Deus dizendo assim: Deus, tu tem que fala para Ele, fala para Jesus que Lázaro, aquele que Ele ama, como que dizendo: olha, ele vai ter que fazer alguma coisa porque Ele ama. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não precisa fazer mais nada, nem por mim, nem por você, para provar o amor dele pelas nossas vidas. O amor dele já foi provado na cruz do Calvário. O amor dele já foi provado por mim e por você, quando ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Quando ele morreu no meu e no seu lugar, quando ele carregou o meu pecado, quando ele carregou o teu pecado. Então escute, Deus não precisa mais provar o amor dele para ninguém. Se eu tiver que passar por alguma situação difícil e complicada, o amor de Deus não está condicionado a essas situações. Fala para Jesus que Lázaro. E é interessante, olha o que o texto diz. Jesus ele é maravilhoso demais. Esse Jesus não é gente não, irmãos.
O versículo 5 diz assim: ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Sabe que essa resposta de Jesus é dizendo assim: não, diga para ela que eu não amo só Lázaro, eu amo a Maria, eu amo a Marta, eu amo José, eu amo Antônio, eu amo Valmir, eu amo Vinícius, eu amo Gilson, eu amo... Jesus te ama. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: Jesus te ama, querido. E diga assim: e Ele não precisa provar nada, porque Ele já provou na cruz do Calvário. Agora escute. Quem era o discípulo amado de Jesus? Quem era o discípulo amado de Jesus? Quem te disse? Quem que disse que João era o discípulo amado de Jesus? Quem disse? Foi João. Não foi Jesus que falou assim: olha, eu tenho 12 discípulos, mas tem um discípulo que eu amo melhor do que todos. Foi João que dizia assim: João, o discípulo amado. Ele escreveu no livro dele: eu sou o discípulo amado de Jesus. Eu imagino os outros dizendo: você está se achando, né? Porque escute, ele não precisa provar nada. Mas pessoas bem resolvidas, Jesus não precisa dizer que me ama, eu me sinto mais amado. Eu sou de uma família de 6 irmãos. Eu brinco sempre com todos eles, falo: gente, o queridinho da mamãe sou eu. Não, mas problema de vocês, eu sou e acabou. Eu sou bem resolvido, queridos. Deus me ama, Deus te ama, Jesus te ama. Agora presta atenção. Elas mandam alguém ir buscar ajuda. Elas mandaram: olha, vai lá e busca ajuda, chama Jesus e diga para ele que Lázaro está enfermo. E ela manda dizer: olha, e Lázaro que ama, porque ela achava assim: olha, na hora que falar que é Lázaro que ele ama, ele vai largar tudo que ele está fazendo e vai vir aqui. Que às vezes a gente acha que Deus ele é o nosso mordomo. Às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas pensam que é só tocar um sininho e Jesus fala: pois não, meu amo, o que você deseja? Então, Senhor, eu preciso que o Senhor faça tal coisa. Não é dessa forma que funciona. Agora presta atenção. Aonde que Jesus está na hora que manda chamar ele? Eu já vi alguns pregadores dizendo que ele está em Jerusalém. Não está em Jerusalém. De Jerusalém até Betânia é de 3 a 5 quilômetros. Era uma aldeiazinha perto de Jerusalém. Vamos ver onde Jesus estava? Vamos voltar ao capítulo 10. Capítulo 10 capítulo 10 de João, versículo, deixa eu aqui achar o versículo, capítulo 10, versículo 33, ou melhor, versículo 40. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar aonde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Jesus tinha estado em Jerusalém, só que lá em Jerusalém os judeus pegaram em pedras e quis apedrejá-lo. Versículo 33, põe o versículo 33 aí para mim. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles já tinham pego em pedra: não, vamos apedrejar você. O senhor está falando da blasfêmia. E a Bíblia diz que quando eles falam isso, volta o versículo 40. Versículo 40, vai dizer assim, versículo 40. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar aonde primeiramente batizando, e ali ficou. E muitos iam com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto
João disse, deste era verdade, e muitos ali creram nele. Aí começa o capítulo 11. Então Jesus está onde? Da além do Jordão. Isso quer dizer que de Betânia até da além do Jordão, aonde Jesus havia sido batizado, é em torno de 35 quilômetros. Presta atenção nesses detalhes. É em torno de 35 quilômetros que alguém tem que andar para levar a notícia a Jesus que Lázaro está enfermo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, ele demora mais 2 dias para ir ver Lázaro. Ele espera mais 2 dias. Se Jesus espera mais 2 dias para ir ver Lázaro, quando Jesus chega aonde Lázaro estava, Lázaro está morto há 4 dias. Então peraí, ele está enfermo, não está morto. Manda chamar Jesus, eles vão lá chamar Jesus. Quando fala para Jesus, e Jesus demora mais 2 dias para ir vê-lo, isso quer dizer que quem foi chamar Jesus, levou 2 dias para chegar onde Jesus estava. Levou 2 dias para chegar onde Jesus estava. Porém, 35 quilômetros a pé, numa reta, a pessoa leva em torno de 7 horas caminhando. Mas vamos pensar que ali é um deserto. Ali não é uma estrada plana e asfaltada. Então vamos colocar aí que levou 12 horas para chegar lá. Então ele teria que levar 12 horas para chegar lá, mais 2 dias ficando ali, e mais 12 horas Jesus indo para lá. No máximo daria 3 dias. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus chegou lá, já estava morto há 4. O que aconteceu? Quem foi chamar Jesus, eu acho que primeiro passou em casa para tomar um café. No caminho parou no lugar para tomar um lanche. No caminho passou, vou aproveitar que eu estou indo lá, vou passar na casa do fulano de tal, que faz tempo que eu não vejo ele. Sabe o que isso quer dizer? Quando você terceiriza aquilo que é para você buscar, você corre o risco de quem vai buscar chegar atrasado. Vou falar de novo. Quando você passa a responsabilidade daquilo que é sua responsabilidade, tem algo que Deus quer fazer na sua casa, tem um milagre que Deus quer fazer na tua família, mas Ele está dizendo, não terceirize aquilo que é para você buscar. Se o problema é de Maria e de Marta, se elas são em 2 pessoas, por que uma não foi buscar e outra ficou cuidando? Ei, tem muito crente, irmãos, que tem a mania de terceirizar os seus problemas. Pastor, já ouviu falar do crente 6 horas? Crente 6 horas assim, irmão, 6 horas por mim? 6 horas pela minha situação? Pastor, você ora para mim, pastor. Irmão, você ora por mim. Escute, aquilo que você está vivendo nos dias de hoje, a responsabilidade de buscar a bênção não é dos outros, é sua. Alô? Eu me lembro de um pastor amigo meu, que ele disse que ele foi um dia orar por uma pessoa que estava enferma no hospital. E quando ele chegou ali para orar pelaquela pessoa que estava enferma no hospital, a mãe veio ali, pastor, eu estava esperando o senhor, vamos orar. Ele falou assim, querida, vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar na UTI, você vai orar e eu vou concordar. Ela falou, não pastor, eu estava esperando o senhor orar. Ele falou, não irmã, se eu orar, eu vou orar como pastor. Mas a senhora orando, a senhora ora como mãe. Quando você busca a solução do teu problema, você vai buscar de forma mais efetiva, porque quem está vivendo o problema é você. Às vezes a gente fala, poxa, eu contei meu problema para fulano de tal, ele não fez nada. Não é que ele não fez nada, ele vai fazer no tempo dele. Sabe por que ele vai fazer no tempo dele? Porque não é ele que está passando pelo problema. Não é ele que está enfrentando a circunstância difícil. Então eu imagino que o camarada foi tranquilo, parou, descansou, conversou, tomou uma Coca-Cola no bar do fulano e tal, lá aproveitou, trocou umas ideias e chegou lá 2 dias depois. Jesus, olha, Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. Aí Jesus, quando recebe a notícia que Lázaro está enfermo, Jesus declara assim, essa enfermidade
não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por intermédio dela. Escute, tem situações que você está vivendo, que você acha que é o fim, mas na verdade é Deus preparando um ambiente para a glória dele se manifestar na sua vida, na sua história, na sua família. Ei, presta atenção, a minha mãe em dezembro do ano passado, ou melhor, outubro do ano passado, minha mãe, 90 anos, foi acometida de um problema no quadril. O fêmur e a bacia não tem mais cartilagem dos dois lados, está osso com osso. E começou a sentir tanta dor, irmãos, que nós tivemos que alugar uma cama hospitalar. E para virar minha mãe na cama, ela gritava de dor. E a gente ali cuidando dela. E eu confesso a vocês que eu falava: Deus, puxa, se chegou o momento da minha mãe partir, que ela venha partir, mas sem esse sofrimento. Eu não quero ver minha mãe sofrendo dessa forma. Irmãos, mas pensa numa mulher sofrendo, passando por dor. Teve momentos que ela gritava de dor. E um dia eu cheguei do lado da cama dela ali, colocava louvor e ficava ali com ela orando. E eu falava assim: mãe, eu não queria te ver sofrendo, eu não queria te ver nessa situação que você está, mãe. Mãe, se chegou o teu momento, eu queria que Deus fizesse de outra forma, de forma diferente. Ela falou: filho, o que é essa dor? O que é esse sofrimento comparado aos 90 anos de vida que Deus me deu? Irmão, essa mulher me ensinou tanto nesses dias de enfermidade. E nós não entendíamos que tudo que ela estava passando era para a manifestação da glória de Deus. Sabe o que aconteceu? Minha mãe do nada, entre aspas, porque os médicos falaram, é tratamento paliativo para amenizar a dor, não tem como colocar prótese, 90 anos de idade, é risco demais fazer uma cirurgia de prótese. Minha mãe começou a sentar, começou a se movimentar, começou a se levantar, começou a andar, e já está andando de novo. As dores sumiram, não tem mais dor. Só que o seguinte, ela vai no médico, os médicos fazem exame e diz: a gente não sabe o que está acontecendo com a senhora, porque no exame continua do mesmo jeito, osso com osso. Mas escute, quem disse que a medicina supera o que Deus pode fazer? Quem disse que diagnóstico médico supera a manifestação da glória de Deus? Eu quero profetizar nesta noite, tem gente aqui que vai viver a glória de Deus na sua casa, na sua família. Eu sou boca de Deus para te dizer, esta luta, esta guerra, este problema não é o fim, mas é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar na sua vida e na sua história. Aleluia! Jesus disse: isso não é o fim. Mas presta atenção, Jesus ficou mais 2 dias, mas ele não amava Lázaro, que não saiu correndo para socorrer Lázaro. Quem disse que o amor de Deus está condicionado ao seu tempo? Quem disse que Deus tem um calendário lá no céu, contando os dias? Quem disse que Deus tem um relógio lá no céu contando as horas? O tempo de Deus é eterno, é desde a eternidade. Então não adianta você querer pressionar Deus dizendo assim: Senhor, já passou o tempo, porque para Deus não passa o tempo. Deus é eterno, Ele vive de eternidade a eternidade. E pronto. Ele ficou mais 2 dias. Ficou mais 2 dias ali, cuidando de mais algumas coisas. Eu imagino que lá na casa de Lázaro,
Lázaro morre. Provavelmente, assim que o mensageiro saiu para chamar Jesus, provavelmente Lázaro já morreu. E eu imagino que chega ali o velório. Eu imagino ali velando Lázaro. Eu imagino que Maria e Marta de vez em quando ia para fora e olhava assim para a estrada. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Espera que ele vai chegar. Chegou a hora de sepultar. E agora? Não, vamos para o cemitério. Eu imagino que elas indo para o cemitério de vez em quando elas... andava mais um pouco. Não, ele vai vir, porque é o amigo dele. Ei, quantas vezes nós achamos que Deus vai fazer no nosso tempo? Quem foi que disse que promessa tem prazo de validade? Quem foi que disse que manifestação do poder de Deus tem prazo de validade? O que Deus prometeu para você esse ano, o ano é teu, a promessa é dele. E as promessas dele não vai acabar dia 31 de dezembro de 2025, se não acontecer este ano. Fique tranquilo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu vai cumprir na sua vida. Eu vou repetir: aquele que prometeu vai cumprir na sua vida. E a promessa não vai acabar no final do ano. A promessa não venceu o ano passado. A promessa era para 2024 e venceu dia 31 de dezembro de 2024. Não, ela continua valendo. Ela continua valendo. E no tempo certo vai acontecer. Não é no teu tempo, não é no teu relógio, não é na tua forma, não é no seu dia, não é da maneira que você pensa. Na hora que você menos esperar, a promessa se manifesta na sua vida. Aí Jesus fica mais 2 dias. Depois de 2 dias, Jesus disse assim: vamos lá. Versículo 6. Quando pois ouviu que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar que estava. Então depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu quer voltar para lá? Ei, queridos, como que a gente às vezes é tão ignorante e acha que Jesus está condicionado aos problemas que a gente vive. Jesus dizendo: vamos voltar para lá. Não, Senhor, não vamos voltar não. Os judeus vão estar lá. E eles queriam te apedrejar. Agora escute, por que Jesus queria voltar para lá? Porque os judeus que queriam apedrejar ele estavam no velório de Lázaro. Olha o texto. Quando Marta e Maria saiu para falar com Jesus, quando Maria saiu para falar com Jesus, quando ele chega no lugar que Lázaro está sepultado, os judeus vão juntos. Os mesmos que queriam apedrejá-lo. Os mesmos que queriam apedrejá-lo foi junto com Maria. E Jesus está dizendo assim: eu não tenho medo. O medo da circunstância é teu, não é dele. Ele não está condicionado às suas realidades. Ele não está condicionado aos seus problemas. Vamos continuar o texto? Vamos continuar. Jesus respondeu, versículo 9, respondeu: não há 12 horas. Versículo 11, assim falou, e depois disso lhe disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aquilo que para você é morte, para Jesus é sono. Aquilo que para você é um ponto final, para Jesus é uma vírgula.
Tem coisas na sua vida que quem pôs um ponto final foi você. Tem coisas na sua vida que para você acabou e não tem mais chance. Isso é a sua opinião. Meu casamento acabou. Jesus fala, tá bom, você está achando que acabou, mas para mim vai começar. Para mim vou restaurar. Para mim vou fazer algo novo na sua vida, na sua história. Mas fali e perdi tudo. Para você perdeu tudo, para ele começou o ganho. Jesus anda sempre na contramão daquilo que você pensa. Aí os discípulos falam assim, mas Jesus, se ele está dormindo, para que a gente tem que ir lá? Aí Jesus falou, eu vou ter que falar claramente com eles. Eles não conseguem entender. Às vezes a gente não consegue entender a linguagem espiritual. Às vezes Deus tem que falar com você rasgadamente na tua linguagem. Não é porque Ele está condicionado à sua linguagem, é para você entender o que vai acontecer depois. Sabe por quê? Todo mundo esperava Jesus para ir lá curar. Jesus falou, não, eles estão achando que eu vou lá curar, fazer uma oração poderosa e vou curar. Não vou lá para curar, eu vou lá para ressuscitar. Às vezes a sua expectativa é uma, a dele é superior. Vou falar mais uma vez. Muitas vezes a sua expectativa é aqui embaixo, a dele está aqui em cima. Para você é cura, para ele é ressurreição. Para você é porta fechada, para ele é porta aberta. Para você é divórcio, para ele é restauração de casamento. Para você é fechar as portas da empresa, para ele é abrir de novo, porque vai dar certo. Ele anda na contramão, não é do jeito que você pensa, não é da forma com que você imagina. Escute, talvez você está dizendo, poxa, do que adiantou a gente ter feito os seis primeiros dias proféticos, os 6 primeiros meses do ano, se deu errado isso, se deu errado aquilo, do que adianta vir de novo aqui, passar uma semana? Talvez você não veio aqui essa semana achando que não vai acontecer nada, porque já profetizou e não deu certo, mas ele não está condicionado à sua realidade. Ele não está preso aos seus dias, ele não está preso aos seus problemas. Eu sou boca de Deus para te dizer, aquilo que ele prometeu, ele vai fazer na sua vida e na sua história. Oh meu Deus, será que alguém toma posse desta palavra? Se você toma posse, se manifeste ao nível daquilo que você crê, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar um salto aqui nos versículos, depois a gente volta. Chegando, pois, Jesus, versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estágios. Muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão, os mesmos judeus que queriam apedrejá-lo. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Presta atenção. Ouvindo, pois, Marta e Maria que Jesus estava chegando, Marta foi ao encontro de Jesus, Maria ficou em casa. Quem é Maria? Vamos voltar de novo? Vamos voltar aqui no versículo 2 do capítulo 11. Versículo 2, capítulo 11, põe aí. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. A Maria que ficou em casa é a mesma que outrora tinha derramado o perfume, tinha lavado os pés de Jesus e enxugado com os cabelos. Escute, é fácil derramar perfume quando está indo tudo bem. É fácil derramar perfume quando as coisas estão acontecendo maravilhosamente bem. Mas na hora que ela mais precisou ir falar com Jesus, ela ficou em casa. Alô? Já parou para pensar?
que aquele dia que era para você estar aqui na presença dEle, buscando Ele, você ficou em casa chorando, lamentando. Ah, Deus, acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus não está me ouvindo. Quer saber uma coisa? Não vou para a igreja porque eu estou desanimada, porque eu estou triste, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Do que adianta derramar perfume hoje e amanhã ficar em casa? É na hora da dor que o melhor perfume tem que ser oferecido. É na hora do choro que o melhor perfume tem que ser oferecido. É na hora da dificuldade que o melhor perfume tem que ser oferecido. Mas sabe o que acontece muito nos dias de hoje? Na hora da dor, da dificuldade, da crise, a gente fica em casa e muitas vezes a gente vem emburrado para o culto. Chega no culto, quero ver o que Deus vai fazer. O ministro de louvor fala: irmãos, erga a tua mão. Ai, meu Deus do céu, vem com esse negócio de erguer a mão. Ei, quantas vezes a gente vem para a igreja e ao invés de adorar, ao invés de se derramar, ao invés de se prostrar, a gente fica apegado aos nossos problemas. Quantas vezes você ficou em casa por causa de luta, por causa de problema, por causa de dificuldade, por causa de circunstâncias difíceis da sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você ficou choramingando, triste com as circunstâncias? Marta foi ao encontro de Jesus, Maria ficou em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ei, ela não foi em Jesus para dizer: Senhor, o Senhor é o Senhor dos senhores. Ela foi em cima de Jesus com raiva. Ela foi para questionar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, esse problema não tinha acontecido. O Senhor chegou atrasado. Não coloque a culpa em Jesus naquilo que você terceirizou. Agora não tem glória a Deus, não tem aleluia, agora não tem. Não reclame que as coisas estão demorando, se quem demorou e não foi buscar a resposta foi você. Jesus nunca chega atrasado. Se demorou, é porque Ele tem um plano maior do que o teu. O teu é cura, o dele é ressurreição. Ei, eu quero profetizar. Eu acho que alguém aqui vai tomar posse desta palavra. Para você é uma portinha que tem que abrir. Para você é um aumentozinho de salário. Para você é resolver um probleminha. Jesus está dizendo: não, eu não vou curar a enfermidade, eu vou ressuscitar. É dia de ressurreição. Tem gente aqui que Jesus está dizendo: eu vou trazer de volta os seus sonhos, vou trazer de volta os seus projetos, vou trazer de volta aquilo que você sepultou na tua vida e na tua história, porque Ele é poderoso para mudar qualquer tipo de realidade. Aleluia! Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela está dizendo para ele? O Senhor chegou atrasado. Imagino que no velório, Vinícius, no velório ela estava esperando Jesus para fazer o culto fúnebre. Imagina que ela estava: será que pelo menos o culto fúnebre não vai vir aparecer? Já que não veio para orar por ele ser curado, ele poderia pelo menos vir aqui consolar a gente, fazer um culto fúnebre. Nem no culto fúnebre ele apareceu. Posso te falar uma coisa? Posso falar um negócio aqui para você? Posso ou não posso? Muitas vezes Jesus não vai aparecer na hora que você queria. Muitas vezes Ele não vai chegar
na hora que você queria. E muitas vezes na hora que Ele chegar, você vai achar que está atrasado. Mas Jesus nunca chega atrasado. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como nos céus. Olha para o teu irmão dizendo assim: Jesus não está atrasado. É que o seu plano é curar doença. O dele é ressuscitar. O plano dele é melhor do que o seu. Por isso que Deus vai dizer assim: eu que sei que planos tenho a vosso respeito, que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jesus chega. Marta: Senhor, esperava que o Senhor chegasse pelo menos para o culto fúnebre. Esperava que o Senhor pelo menos chegasse aqui para fazer uma oração, para consolar a gente. Jesus, olha, a gente estava indo para o cemitério, eu e Marta, eu e Maria ficava olhando para trás para ver se o Senhor chegava. O Senhor não chegava. Aí, vamos voltar para o texto, versículo 22. 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Irmãos, presta atenção. Agora até parece que ela tem fé. Até parece, pastor. Olha, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai conceder. O que é tudo? O que é tudo? Tudo é tudo. Eu fui pesquisar tudo no grego. Sabe o que significa tudo no grego? Tudo. Eu fui pesquisar no hebraico. Sabe o que significa no hebraico? Tudo. Eu sei que tudo quanto pedis a Deus, Ele te concederá. A resposta de Jesus. Bom, se você acha que é tudo, a resposta. 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse tudo. Ele falou: tá bom, então ele vai ressuscitar. A resposta dela. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela está falando da volta do Messias. Ela está falando dos últimos dias. Jesus está falando de agora. Ela está falando: todos um dia vão ressuscitar. Ele está dizendo: mas o versículo anterior não parecia que ela estava cheia de fé? Não, Senhor, eu sei que tudo que o Senhor fizer vai acontecer. Então Ele vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que nos últimos dias Ele vai ressuscitar. Parecia que estava indo bem, mas agora pisou na bola. Aí o texto continua o texto. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Próximo. Dito isso, partiu, chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e mandou chamar você. Vem. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Pois ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa,
e consolavam, foram apressadamente junto com ela, levantaram a saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Vai no sepulcro para chorar ali. Todo mundo estava achando que ela ia para o sepulcro, mas ela estava indo para o encontro com Jesus. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Para de ir no sepulcro chorar e vem para os pés de Jesus. Para de lamentar esse problema, para de lamentar essa dor, para de lamentar essa circunstância, para de lamentar essa perda e venha para os pés de Jesus. Ei, o teu lugar não é no meio do sepulcro, o teu lugar não é na porta do sepulcro chorando, o teu lugar é nos pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu creio que tu podes fazer um milagre. Continua o texto. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando os judeus, e com ela vinham, moveu-se em seu espírito e perturbou-se. O choro delas não gerou compaixão, perturbou Jesus. Será que o teu choro, ao invés de atrair a misericórdia, não está perturbando Jesus? Alô? Será que essa choramingação, essa murmuração, essa reclamação que você vive fazendo diante de Deus, será que isso aí não é oração, isso é perturbação? Não, porque eu tenho chorado todos os dias diante de Jesus e tenho clamado a Ele para que Ele faça alguma coisa. Meu Deus, oh Jesus, Jesus, está me perturbando isso aí. Quantas vezes seu filho ficou lá chorando, você fica quieto. Eu não sei você, mas a minha mãe falava assim: engole esse choro. Até hoje eu quero descobrir como é que engole choro. Ficar tentando engolir, irmãos. Engole esse choro, menino. Esse choro está me perturbando. Jesus perturbou-se. Olha, pois quando Jesus viu chorar, e também chorando os judeus, e com ela vinham, moveu-se no seu espírito e perturbou-se. Às vezes você acha que o teu choro é de clamor, mas muitas vezes o teu choro é de perturbação. Pois será que Jesus não tem visto o meu choro? Jesus não tem visto a minha dor? Não, ele está dizendo: eu não suporto mais isso. Eu sei que é difícil a gente ouvir uma palavra dessa, porque você queria que eu chegasse aqui: olha, Jesus está vendo o teu choro, aleluia. Jesus vai enxugar tuas lágrimas, glória a Deus. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: ei, cuidado para o seu choro não ser uma perturbação para Jesus. Existem quebrantamentos que são bálsamos, são perfumes da presença dEle. Mas existem quebrantamentos que é a expressão da incredulidade. Vou falar de novo. Existe quebrantamento que perturba, sabe por quê? Porque é a expressão da incredulidade. Aquele choro não era o choro apenas da morte, é dizendo: o Senhor chegou atrasado, não adianta mais, agora acabou, agora não tem mais jeito, o Senhor chegou atrasado e não adianta. A gente esperava pelo menos o Senhor viesse fazer um culto fúnebre, que nem o Senhor fez. Próximo. Disse: aonde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Presta atenção. Disse-lhe: aonde o quê? O puseste? Por que ele não perguntou aonde o sepultaste? Está morto? O correto era dizendo: ok, então me mostra onde vocês sepultaram. Não, aonde o puseste? Por que ele fala aonde o puseste? Porque dentro da cultura judaica, uma pessoa podia ser velada até 7 dias. Sabe o que isso quer dizer? Passou
4 dias, eles não esperaram Jesus, sepultaram o morto. Tem algumas coisas na sua vida que estão sepultadas, não é porque Jesus demorou, é porque você não esperou. Vou falar mais uma vez. Tem algumas coisas que estão sepultadas na sua vida porque você não esperou o tempo certo. Você sepultou antes dele chegar. Mas olha o texto. Aonde o puseste, aí diz assim: vem e vê. Próximo. Jesus chorou. Quando que Jesus chorou? Quando que Jesus chorou? Quando ele viu a sepultura. Porque ele fala assim: aonde o puseste? Ele achava que ia encontrar Lázaro num lugar que era preparado, onde ficava ali velando até 7 dias, esperava. Aí falaram: vem ver. Na hora que ele vê, se sepultaram. Se sepultaram. E eu já vi pregador dizendo assim: Jesus chorou porque amava Lázaro. Próximo versículo, próximo versículo. Disseram, pois, os judeus: vede como ele o amava. Quem falou que Jesus estava chorando porque amava Lázaro foram os judeus. Agora presta atenção. O que Jesus falou para os discípulos? Lázaro dorme e eu vou lá para despertá-lo do sono. Aí os discípulos dizem: mas Senhor, se ele está dormindo, deixa ele para lá. Não, ele está morto, mas eu vou lá para ressuscitar. Agora, se ele sabe que vai ressuscitar Lázaro, por que ele vai chorar? Por que ele vai chorar? Vamos voltar para o versículo 13. Põe o versículo 13. Versículo 13. Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Próximo. Então, pois, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Fogo por amor de vós, de que lá eu não estivera. Em outra tradução fala assim: eu me alegro porque lá não estava. Ele acaba de dizer assim: Lázaro está morto, e fala: estou alegre. Eu me alegro porque mesmo morto eu não estava lá. Então escute, se ele se alegra sabendo que Lázaro está morto e ele não estava lá, por que quando ele chegar lá ele vai chorar por causa da morte de Lázaro? Isso não tem lógica. Jesus vai chorar, sabe por quê? Porque ele esperava que Lázaro não estivesse sepultado. Quando eles vêm e falam: vem ver, ele encontra lá o sepulcro fechado. Jesus chora por causa da incredulidade daquelas pessoas, não porque Lázaro estava morto. Sabe o que eu penso? Jesus deve ter pensado: que decepção, hein? Por que vocês mandaram me chamar, se vocês já sepultaram? Por que você está clamando por coisas que você já enterrou? Por que você está clamando por milagres que você já desistiu? O problema não é ele chegar atrasado. O problema é você enterrar antes do tempo. Eu quero liberar um decreto, eu quero liberar uma palavra profética aqui. Tem gente aqui que Deus vai te dar a oportunidade de fazer aquela faculdade que você tanto sonhou, que você enterrou aquele projeto de fazer faculdade. Jesus está dizendo: eu vou ressuscitar esse sonho. Tem gente aqui que Jesus vai ressuscitar aquele sonho de abrir a empresa. Sabe aquela empresa que você sempre sonhou em abrir? Jesus está dizendo: vai lá, porque eu vou te dar uma nova chance, eu vou te dar uma nova oportunidade. Tem gente aqui que Jesus está dizendo: eu vou restaurar a tua casa, eu vou restaurar teu casamento, eu vou restaurar a tua família. Você pode ter sepultado, mas quando Jesus chega, nem a sepultura pode segurar o milagre que Jesus quer fazer. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Eu me alegro por amor de vós, que lá eu não estivesse, para que acrediteis. Vai estar uns judeus lá que não acreditam que eu sou o próprio Deus. Lembra no capítulo 10 que os judeus queriam apedrejá-lo porque esse fala blasfêmia, dizendo que ele é Deus. Falou assim: vamos lá, que tem uma cambada de judeu lá incrédulo, que estava achando que eu ia chegar lá
para orar pela enfermidade. Aí morreu, eles estavam achando que eu ia fazer culto fúnebre, mas eu me alegro que eu não estava lá, porque agora eles vão ver que eu sou Deus. Algumas coisas na sua vida ainda não aconteceu, é porque Deus está dizendo: eu estou aumentando o nível do milagre. Não, eu acho que alguém vai tomar posse disso ainda. Vou falar de novo. Sabe por que algumas coisas não aconteceu para você ainda? Jesus está dizendo: eu estou aumentando o nível do milagre. Para você é cura, para Ele é ressurreição. 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 Que bom que eu não estava lá. Onde vocês colocaram? Onde que está Lázaro? Vem, Senhor, vem ver. Espera aí. Vocês sepultaram? Por que mandaram me chamar? Se você já sepultou. Por que vocês mandaram me chamar se vocês já sepultaram? Uma vez a gente teve uma vigília, oramos por família, oramos por um monte de gente. Quando acabou, ali veio uma irmã e falou assim: apóstolo, o senhor pode orar pelo meu marido? Apóstolo, aquele homem não tem mais jeito não. Olha, aquele homem, só Jesus, que não tem mais jeito não. Olhei para ela e falei: não vou orar não, irmã. Não vou orar não. Falei: por quê? A senhora está dizendo que não tem mais jeito? Como é que eu vou orar por alguém que a senhora está dizendo que não tem mais jeito? Ei, tem coisas na sua vida que você sepultou. Não foi Deus que tirou. Não foi Deus que execrou você de realizar esse sonho. Foi você que desistiu do sonho. Nós temos na igreja, irmãos, pessoas com mais de 50 anos se formando em faculdade. Recentemente uma discípula de 56 anos se formou na faculdade, e ela falou assim: apóstolo, sabe por que eu fui fazer faculdade? Porque Deus ressuscitou os meus sonhos. Ei, nunca é tarde para um sonho ser realizado. Nunca é tarde para um sonho ser realizado. Tem gente aqui que vai pisar em lugares que um dia você sonhou e você achava que nunca mais ia pisar. Jesus está dizendo: hoje eu vou ressuscitar esse sonho e eu vou te levar para este lugar, e você vai viver essa experiência, porque Ele é aquele que ressuscita aquilo que foi morto e aquilo que foi sepultado. Versículo 23, 24, 25 na verdade, põe 25. Próximo. Nem sei mais que versículo eu estou. Próximo. Mas vai mais para frente. Jesus chorou, vai lá, não, acho que é 34. É 35. Jesus chorou. Próximo. Disseram, pois, os judeus: vede como ele o amava. Próximo. Alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Não podia ele. Eu penso que essa fala foi falada para Maria e para Marta. Vocês não dizem que ele é poderoso? Vocês não ficam andando atrás dele, dando comida para ele na casa de vocês? Ele não podia ter vindo, chegado antes aqui e curado? Está vendo que ele deixou vocês na mão? Os judeus falando para elas. Irmãos, eu tenho certeza que essa fala foi para elas. Não podia. Quantas pessoas já chegou para você e falou: e aí? Você não está indo lá na igreja? Por que não resolve o teu problema? Você não está lá buscando Jesus? Por que então que as coisas não se resolvem na tua casa? Quantos de nós já fomos afrontados assim, irmãos? Quantos de nós já fomos afrontados dessa forma? E aí? Quando o meu irmão mais velho morreu de câncer, uma pessoa chegou para mim e falou: o senhor já orou para um monte de gente e foi curado de câncer? Por que não curou teu irmão? E confesso a você, por um instante essa palavra atingiu meu coração. E eu fui falar para Deus: Deus, já orei por tanta gente,
e ressuscitou, e tu deu vida de novo, e foi curado de câncer. Por que o meu irmão não foi curado? Sabe o que Deus falou para mim? Eu não curei essas pessoas por causa da tua oração. Eu curei por causa do meu propósito. Você só foi instrumento para que o propósito se cumprisse na vida dela, mas o propósito é meu. Vocês não diziam que ele abriu o olho de cego? Vocês não estavam outro dia falando um monte de coisa, que ele cura cego, que ele cura aleijado? Por que não chegou aqui e curou o irmão de vocês? Próximo. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Jesus: tira a pedra. Sabe, quando eu cheguei nesse texto, eu fiquei pensando, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus estava no sepulcro morto e ressuscitou, a Bíblia vai dizer, quando chegaram lá na porta do túmulo de Jesus, haviam removido a pedra. Quem removeu a pedra do túmulo de Jesus? Os anjos. A Bíblia vai dizer que os anjos removeram a pedra. Agora presta atenção, não parece estranho? No túmulo dele tem anjo para remover, no túmulo de Lázaro não tem. Por que Jesus não falou assim: olha, eu vou fazer uma oração bem forte e os anjos vão remover a pedra da porta do túmulo? Não. Ele falou assim: tirai a pedra. E sabe por que no túmulo de Jesus os anjos tiraram? Eu fui entender. As pedras que seus inimigos põem, Deus manda anjo tirar. Mas pedras que você põe, quem tira é você. Vou falar de novo. Ei, tem coisas na sua vida que estão sepultadas. Jesus está dizendo assim: a obra da ressurreição é minha, mas quem tira a pedra é você. Qual foi a pedra que impediu o teu sonho? Qual foi a pedra que está impedindo a ressurreição da tua casa, da tua família, do teu projeto? Qual é a pedra? Qual é a pedra que está ocupando o espaço daquilo que pode trazer ressurreição para a tua história? Aí elas dizem assim: tirai a pedra. Marta disse, Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, cheira mal, porque já é de 4 dias. Escute, existem pedras que a gente não quer remover, sabe por quê? Se mexer nelas, vai feder. Poxa, o último dia profético podia ser uma palavra assim mais suave, né? Se fosse vocês, eu convidava mais esse apóstolo. Não. Senhor, tá fedendo. Tem muita coisa na sua vida que está bagunçada, porque você não mexe. Você tem medo de feder. Não é melhor deixar como está? Sabe, tem um livro de Bill Hybels. O tema do livro é: quem é você quando ninguém está vendo? Nesse livro ele fala da paz infernal. Sabe o que é a paz infernal? Você fala assim: olha, não vou mexer nesse problema para ter paz, mas o problema está lá. Isso é paz infernal. Você tem que lidar com o problema todos os dias, mas não quer mexer, porque se mexer vai feder. Tem algumas coisinhas na sua vida que Jesus está dizendo assim: olha, eu vou trazer ressurreição, mas você vai ter que mexer nisso aí. Mas vai feder, vai mexer. Mas vai dar briga, vai mexer. Vai dar confusão, vai mexer. Alguma coisa vai desajustar, mas vai mexer. Porque só pode ter ressurreição se você tirar a pedra. Alô? 4 dias morto. Quantos dias? 4. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Já tinha um monte de bichinho comendo o corpo de Lázaro. Ou seja, fazer um milagre de ressuscitar no caixão ainda
O negócio está ruim, mas não está tão ruim assim. Mas ele fala assim: olha, essa ressurreição vai ser maior. Essa ressurreição, eu vou ter que clamar ao céu para o Espírito voltar. Na hora que o Espírito voltar, ele vai ter que expulsar um monte de bichinho. Imagina os bichinhos saindo do corpo de Lázaro. Eu sou assim, mas eu fico viajando. Eu fico imaginando o negócio. Os bichinhos caindo fora. O que foi? Está voltando o corpo aqui. E Lázaro ressuscitou. Mas olha, escute. Já 4 dias. Próximo versículo. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito? Se creres, verás a glória de Deus. Erga a tua mão direita para o céu. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Tem gente aqui que ainda este ano a sua família vai estar aqui dentro servindo a Jesus. Tem gente aqui que vai ter conversão na tua casa. Tem gente aqui que Deus vai trazer de volta esse filho desviado, esta filha desviada. Tem gente aqui que vai colher um milagre sobrenatural e poderoso, porque se creres, verás a glória de Deus. Meu Deus, eu achava que ia ser rápido. Próximo versículo. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele não fala assim: Pai, graças te dou porque tu vai me ouvir. Está dizendo: Pai, graças te dou porque antes de chegar aqui eu já conversei com o Senhor. E eu sei que o Senhor já me ouviu. Agora eu só vou liberar um decreto. Tem coisas na sua vida que Deus já ouviu o teu clamor. O que está faltando é você liberar o decreto. Vou falar de novo. Tem gente aqui que Jesus já ouviu. Ei, tem gente aqui que você está repetindo a oração. Ele já ouviu. Tem só um momento da Bíblia que Deus briga com alguém porque está orando. Já viu Deus brigar com alguém que está orando? O povo está numa situação difícil com Moisés no deserto. E Moisés clama a Deus. O que Deus fala? Moisés, por que clamas a mim? Está orando por quê? Moisés, por que você está clamando, Moisés? Olha para o teu irmão do lado e fala assim: por que você está clamando? Fala assim: por que você está repetindo coisas que você já pediu e Deus já ouviu? Deus está dizendo: eu te dei uma boca profética. Você está na semana profética. Ei, Deus está dizendo: ei, a palavra já foi liberada, o decreto já foi liberado, agora verbaliza. Graças te dou, Senhor. Ele não fala assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, o Senhor bem que podia ter me ouvido, Pai. Eu não sei se a minha oração está chegando até o teu trono, Jesus. Graças te dou por me haveres ouvido. Próximo. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tem coisa que Jesus ainda não fez, porque o que Ele vai fazer não é para abençoar só você, mas tem uma multidão que vai ver o que Ele vai fazer. Tem gente que vai se converter por causa daquilo que Ele vai fazer na tua vida e na tua história. Deixa eu correr aqui porque o horário está avançado e eu vou voltar para São Paulo daqui a pouco. Próximo versículo.
Tendo, pois, dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Se coloque em pé no teu lugar. Nós vamos fazer um ato profético nesta noite. Não, deixa a luz acesa, por favor. Por favor, deixa a luz acesa. Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um milagre que você está buscando. Você vai gritar o nome do teu milagre e vai dizer: sai para fora. É faculdade, sai para fora. É um emprego novo, sai para fora. É aumento de salário, sai para fora. É uma cura, sai para fora. É a conversão do marido, do filho, da família, conversão da família, sai para fora. Mas nós vamos dar um grito, nós vamos dar um brado nessa noite, neste lugar, e aquilo que estava morto vai voltar a viver na tua vida e na tua história. Aquilo que morreu, aquilo que ficou para trás, aquilo que você deixou de sonhar, aquilo que você deixou de acreditar, Deus está dizendo: hoje é noite de ressurreição, hoje é noite de ressurreição, hoje é noite de ressurreição.